Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando pela TV Santa Cecília mais um Ponto de Vista nesta terça-feira. A todos vocês uma ótima tarde de terça-feira, dia 29, né? 29 já, acabando. E mês de setembro termina em 30 de setembro, não tem 31. Então já o dia 1º de outubro na quinta-feira. Quinta-feira um novo mês, 10º mês do ano. E daí para frente as coisas vão muito rápidas, Papai Noel está chegando. Eu não sei como é que Papai Noel vai chegar esse ano, né? De máscara, mas esperamos que o Papai Noel nos traga aí a tão sonhada e tão esperada vacina, né? Que todos nós possamos estar aí começando um novo ano, 2021, já com a liberação, já com a aprovação e, consequentemente, a liberação das vacinas, que são 11 vacinas que estão aí em fase, né? Em última fase, fase 3, terminal, né, de sua aprovação, e 4 delas praticamente prontas já. Então, que esse presente seja o nosso presente de Natal para que Papai Noel nos traga. Eu recebo hoje aqui o Adriano Leocádio, secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Santos. Adriano, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Altair, boa tarde, senhores. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui no programa, podendo conversar sobre os assuntos pertinentes da nossa cidade e de todo o nosso país. Comigo também, nesta tarde de terça-feira, o advogado criminalista Armando de Mato Júnior. Armando, boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande, Altair, estar aqui com você, do seu lado. Muito grande mesmo. Mais uma semana tenho a oportunidade de vir aqui falar com você, com os seus telespectadores. Então, nesses instantes que nós temos aqui, tentar passar alguma coisa para a sociedade, né? Com certeza. E prazer muito grande também estar aqui ao lado do meu amigo Santana e do Adriano. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Boturão também, que está afastado por conta da campanha, nós sabemos disso. Então, mando aqui um forte abraço ao amigo Edgar Boturão. Afastado por conta da lei eleitoral, que não permite, né? Vamos colocar aqui... Conversamos isso em outra oportunidade, até discutimos. Isso já. O que eu acho pertinente, porque não só o caso dele, mas outros, tantos outros apresentadores, pelo Brasil inteiro. O país inteiro, pelo Brasil inteiro. Não seria justo aquele apresentador que está todo dia, o Boturão ainda, que é uma pessoa que participa, discute, não seria algo justo. Então a lei eleitoral aqui no nosso país, ela funciona dessa forma, né? Só as agendas que não batem, porque nós estávamos até conversando sobre isso, a campanha hoje possui 45 dias só 45 dias que os candidatos podem fazer a sua campanha, porém o afastamento... É de 3 meses. 3 meses, 90 dias. E para os funcionários públicos também. Eu também acho. Para os funcionários públicos também. Só que tem uma diferença muito grande. O funcionário público ganha, né? Continua ganhando. Sim. Continua ganhando? Sim. Essa é a diferença enorme. E os radialistas, apresentadores de TV, normalmente deixam de ganhar. As pessoas que vivem do dia a dia da TV, do rádio, que são jornalistas e radialistas, praticamente a maioria, 90%, deixam de receber, porque a maioria hoje deixa de ser contratado e são PJs, esse tipo de coisa. Então, eu acho difícil, né? Eu acho discriminatório isso. Nós não podemos trabalhar, disputar uma campanha como faz um médico, como faz um advogado, como faz um comerciante, como faz qualquer outra pessoa normal. Nós não somos normais, essa é a verdade. Meu querido Santana, Marcos Santana, jornalista, que nos acompanha todas as tardes aqui, que faz conosco esse programa Ponto de Vista. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde especial a quem nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. É uma retificação que o hábito faz a boca ficar torta, né? A página correta é pontodevista.baixada. Acompanhe a gente. A eleição vai chegando e as pessoas vão ficando mais doidas, né, do que nunca. Deixa todo mundo
apavorado. Obnubilado, é um termo interessante, deixou todo mundo obnubilado, fora do seu centro. Tira de centro. Exatamente. É a torcida, né? É a torcida. Hoje tem debate, hein? Hoje tem debate nos Estados Unidos, né? Eu acho que a coisa vai ficar feia para o Trump, muito feia, né? Porque depois de pagar $750 de imposto de renda, absurdo, né? Olha, é uma ideia sua, mas eu contesto aqui porque sim, o senhor tem todo o direito. O norte-americano, por mais que alguns falem isso, falem aquilo, mas o norte-americano, ele fez um trabalho, o Trump fez um trabalho muito positivo para o norte-americano. Sim, para aquele... O que eu discuto aqui é o que ele colocou lá como pagamento, que me parece que ele deve $400 milhões para os bancos. Sim. Isso, né? $400 milhões é a dívida dele para os bancos lá. Não a dívida dele, da das empresa, empresas dele, das empresas né? dele. Pessoa jurídica. Agora, o Trump, nós tivemos aí americano, o último presidente, o Barack Obama, pagou $260 mil, $260 mil, foi isso? Acho que foi isso no último ano. E ele pagou $750. $750 seria quanto hoje? Você faz aí O 5,50. que daria isso? Acho que eu paguei mais do que menos de R$5 mil. Mas para o norte-americano, o Trump ele é querido, ele desenvolveu muito a economia norte-americana, isso é fato. Agora quem vai falar são as urnas. E eleição ganha-se ali dias antes, né? Sim. Agora o que ele espera, o mundo todo espera, mas ele está contando com a vacina. Se a vacina sair, né, nas mãos deles lá, dos norte-americanos, dos Estados Unidos, ele será eleito presidente novamente. Agora, sair com a China, sair com a Rússia, aí é uma outra conversa. Agora, se os Estados Unidos conseguir a vacina até o pleito, aí todo o cenário muda. Esse é o meu entendimento. Eu acho que o Biden vai dar um banho nele hoje nessa coisa do imposto de renda, né, Adriano? Ele tem tudo na mão para... Deve estar armado até os dentes, né? Deve estar armado até os dentes, porque é no mínimo de se estranhar um valor tão pequeno, diminuto, né? De pagamento de imposto de renda. Nós, como meros assalariados, pagamos mais do que o Trump, né? É evidente que o sistema tributário americano ele é diferente do sistema tributário brasileiro, mas quem se vangloriava sendo um bilionário, né, um homem de sucesso no mundo dos negócios, isso que o credenciava teoricamente para assumir a cadeira da presidência do país mais importante do mundo, ele demonstrou que não está numa situação financeira tão boa quanto achávamos. Marcos Santana, você tem aí uma notícia, tem uma importante notícia aqui. Eu só vou fazer uma observação em cima da opinião do Armando Matos. O americano não pensa tão bem assim do Trump, tanto é que as pesquisas indicam uma vitória de 7 a 10 pontos do Joe Biden sobre o Donald Trump. E aí acho que o grande dilema do americano é saber para onde ele vai realmente, né? Por conta do impacto da pandemia, e os debates certamente aí vão servir para esclarecer o eleitor americano. Oi, diga lá, Marcos. Acho que aqui no nosso quintal, acho que a grande notícia do dia, na verdade aconteceu ontem, foi a reunião do CONAMA, presidida pelo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que vamos lembrar que no dia 22 de abril, aquela reunião ministerial que foi gravada e depois ela foi veiculada para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o Ricardo Salles dizia que ia aproveitar a pandemia, que as pessoas iam estar concentradas na pandemia, no isolamento social, toda essa polêmica toda, e ia passar a boiada, ia mudar uma série de legislações, de regulamentações, para permitir que houvesse a exploração predatória do meio ambiente do Brasil e consequentemente, acabar com as perspectivas de várias e várias gerações, né? Vamos lembrar que no ano passado, o Ricardo Salles, ele alterou a formação do CONAMA. O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é formado por técnicos do governo, integrantes de representantes da empresa, do comércio, da agricultura, cientistas. Então o que ele fez? Eram 90 representantes. Ele reduziu a 1/3 isso daí, sendo que a maioria é formada por pessoas indicadas pelo governo, ou seja, bolsonaristas. E ontem, a toque de caixa, ele conseguiu aprovar uma série de alterações nas legislações ambientais, que na prática
passou a boiada. A pessoa que está em casa aí falou assim, pô, isso aí não tem nada a ver com a gente, isso aí é lá na Amazônia, no Pantanal. Mas não, muito pelo contrário, as alterações dessas portarias aí, do que o CONAMA, sob a determinação do Ricardo Salles, aprovou, muda diretamente a vida do cidadão. Por exemplo, aquele agricultor predatório liberou geral para ele captar água como ele bem entender. O que vai acontecer isso daí? Vai faltar água nas cidades, vai faltar captação. Também liberou geral no desmatamento de mangues e matas ciliares e assim por reserva nativa. Abrindo a porteira aí para especulação imobiliária. Vai acontecer o quê? Também vai faltar água, por exemplo, aqui represa Guarapiranga, represa Biles, vai faltar água também, com o agravante de vai aumentar muito a quantidade de esgoto, de lixo nessas localidades. Então, quer dizer, a pessoa que está acompanhando em casa aqui, os brasileiros inteiros, vão ser diretamente afetados por essa medida que é uma tragédia. Hoje de manhã, Altair de Marco, eu fiz uma entrevista ao vivo pela internet, para o Orla TV, que é o canal do Jornal da Hora na internet, com o promotor aposentado Elias Jacó. Sim, durante muito tempo Elias. ele militou como promotor do meio ambiente e ele se revelou completamente estarrecido com essa situação, né? Ele falou, olha, eu perguntei para ele, doutor Elias, existe algum risco? Qual que é o risco, afinal, de haver prejuízos para o meio ambiente, para a vida das pessoas no Brasil? Ele falou, não é risco, é uma certeza de que vai prejudicar. Ele está estarrecido, quer dizer, é uma medida tomada a toque de caixa numa reunião de apenas 2h30, que vai afetar a vida e o futuro de gerações de brasileiros. Você colocou aí o doutor Elias Jacó. Elias Jacó foi uma das pessoas mais importantes naquela briga lá em São Vicente, da ródia, da contaminação da ródia na área continental. Verdade. Uma das pessoas que segurou tudo isso aí, né, do Ministério Público, o doutor Elias Jacó, a quem eu mando um grande abraço aqui, tenho por ele um profundo carinho, um profundo respeito, é dono de um conhecimento nessa área brilhante. Um grande abraço, doutor. E eu queria que você ouvisse já essa notícia aí da porteira aberta, agora com matas ciliares, água à vontade, quer dizer, nós vamos pagar isso, porque a água é finda, viu? Exatamente. É finda. Além eu me preocupo muito com esse tipo de notícia, porque além da própria questão ambiental, que os especialistas já vêm se manifestando de forma muito categórica sobre a problemática dessa medida, principalmente no que diz respeito aos mananciais, aos manguezais, espalhados pelo Brasil, porque tem uma corrida muito, muito grande de um setor turístico que quer ocupar esses espaços. Está por trás disso é a questão dos conselhos de representação da sociedade, que eles possuem poder deliberativo. Então, esses conselhos, quando eles são esvaziados da sociedade, o poder público passa a se apoderar dessa tomada de decisão, aquela questão que é importante, que é a democracia direta, sem essa exagerada representatividade, ela acaba sofrendo em demasia, porque nesses conselhos é onde a sociedade pode interferir diretamente nas ações governamentais. Quando há um projeto político por trás disso, e esse projeto ele fala necessariamente do esvaziamento desses espaços relacionados à sociedade como um todo. Então, isso me preocupa muito grande. Acho que esse exemplo do Conselho Nacional do Meio Ambiente é mais um exemplo do que pode acontecer com outras áreas da sociedade como um todo. Armando, eu queria ouvir você. Quer dizer, a porteira foi aberta, mas acho que vão protestar. Tem gente aí que vai tentar embargar isso, né? Esse termo porteira aberta foi até discutido quando aconteceu essa reunião. Lógico, foi uma forma dele comunicar-se ali naquele instante, de passar uma série de coisas, aproveitar aquele ensejo e passar. Mas foi uma expressão infeliz, né? Quando ele falou abrir a porteira aberta, foi uma expressão infeliz. Até porque eles não imaginavam naquele instante, Santana... Que estava sendo gravado? Não, eles sabiam que estava sendo gravado. Mas não que ia ser. Eles não sabiam que aquilo seria veiculado. Até porque... Nunca foi, né? O próprio presidente, né, naquela reunião, verbalizou ali vários palavrões, né? E o ministro da Educação referindo-se aos integrantes do STF daquela forma foi muito deselegante e custou a cadeira dele. Nós sabemos disso. Sem contar a Damares, né? A Damares também deu os chutes dela lá, né? Sim, mas não falou palavrão, né? Não, ela não fala, ela é. Mas o presidente falou palavrão, eles não esperavam que aquela reunião fosse veiculada por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Superado isso,
realmente, quando o Santana fala aqui que não é um problema para hoje, é um problema para gerações, de fato. Observem aí os telespectadores, a importância, quando nós falamos em debates, né, lá nos Estados Unidos, que vai parar realmente aquele país. Olha o interesse, Adriano, que está envolvido com isso também, no meio da política, no poder, envolvido lá no poder. Olha o interesse da sociedade norte-americana com o seu futuro presidente. Quem vai assumir a cadeira mais poderosa do mundo? Será o atual ou será, não digo nem o novo, né? Ele já é da política, mas um novo presidente, né? Vamos ver. Então lá os Estados Unidos para por conta disso. Aqui nós não levamos em consideração. Alguns esquecem até, triste falar sobre isso, mas alguns esquecem até em quem votou para deputado estadual, federal, às vezes até para prefeito mesmo. Muitos. Presidente da República. Quem eu votei? Se tu não lembra, quando nós temos eleições gerais, são vários, né? Senador, deputado estadual, federal, prefeito, vereador, como teremos agora, o sujeito até esquece disso. Então é uma pena. E lá o povo leva isso muito a sério, porque é uma eleição que vai escolher do presidente da República até o xerife da cidade. Vão escolher todos, porque lá funciona dessa forma. Então, voltando aqui ao problema do meio ambiente, seríssimo, né? Entendo eu, existe um órgão muito competente para isso, que é o Ministério Público. O Ministério Público vai bater, né? vai correr atrás, né? Acredito que faça, porque é a sua função, não digo primária, mas é uma função do Ministério Público esse envolvimento. Agora, realmente não é um problema para hoje, são gerações. São gerações, como nós estamos e vamos ter o problema da educação, né, por conta dessa pandemia, desse problema que nós estamos passando hoje, a conta vai chegar lá na frente. A educação, crianças que não estão sendo alfabetizadas, não estão indo para a escola, a conta não virá agora, virá lá na frente. Então, o que disse o Santana, muito triste, mas é verdade. Olha, lá no Pará, a Polícia Federal também hoje fez uma festa lá, né, com o pessoal lá. Muita gente em cana e São Paulo não ficou longe, não. 57 mandados de prisão, busca e apreensão na Câmara de Vereadores e também na Secretaria de Saúde de São Paulo. Quer dizer, então a coisa está pegando. Isso aí tudo reflexo das compras da pandemia, né? Essa época da pandemia, né, o Leocádio? É complicado, né? A gente tem que falar isso, que os caras estão sendo presos porque roubaram na pandemia, né? Sim. O processo da pandemia, ele incorreu em um fluxo de dinheiro muito grande na administração pública do Brasil como um todo, né? Nós estamos falando em bilhões de reais que foram gastos no Brasil no combate à pandemia. A gente sabe que o investimento era necessário, né? O investimento financeiro é necessário, mas da mesma forma que era necessário, algumas pessoas mal intencionadas acabaram se utilizando desse montante de dinheiro para superfaturar, para desviar recursos. Acho que a Justiça anda certo, o Ministério Público certo, a Polícia Federal certo, tem que investigar e tem que prender essas pessoas que ousaram desviar dinheiro num momento tão triste da história da humanidade. Além da gente ficar marcado por essa pandemia, a gente ainda fica marcado o nosso país por esses desvios, essas roubalheiras, que é uma infelicidade para o nosso povo. Armando de Matos, é triste falar isso, mas é verdade, né? Acontece, está aí no dia a dia, né? Lógico que acontece e vai aflorar após o término, quando essas autoridades tiverem tempo e condições e o funcionalismo todo voltar a poder trabalhar em sua plenitude. Tenho certeza que as autoridades muito mais ainda, né? Vão buscar muito mais, porque esses crimes deixam um rastro, né? Não há como você fazê-lo, produzi-lo sem deixar rastro, tanto nas compras que são feitas a toque de caixa, como no fluxo do dinheiro, né? Tenho certeza que isso vai gerar muito trabalho para os delegados de polícia, para os juízes, para os promotores, para os advogados. Tenho certeza que pós-pandemia muitas coisas vão acontecer e vão aflorar. Olha, a Polícia Federal vem fazendo um belo trabalho aí no Brasil inteiro, né? Nesse desvio da pandemia. E eu acho que isso tem que continuar. A Polícia Civil, todo mundo trabalhando muito aí, a promotoria, o Ministério Público, né? Para que realmente coloque essa cambada na cadeia. Não é possível, né? Que num momento tão triste para a humanidade, para o Brasil e para a humanidade toda, as pessoas se aproveitem da fragilidade da vida humana, não é? Do desespero das pessoas para roubar. É brincadeira, não vou amaciar aqui não, é roubo mesmo, é sacanagem.
que tem que ser preso. Pois não, Santana? Aliás, o Altair, se por um lado é terrível a notícia de que as pessoas estão praticando corrupção por conta da desgraça alheia, por conta da pandemia, por conta dessa tragédia toda, por outro lado também a gente tem que comemorar sim de que os mecanismos de controle e fiscalização estão funcionando. Isso é importante. Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, quer dizer, o sistema de freios e contrapeso, fiscalização e controle, as instituições estão funcionando. Então a gente precisa ficar atento para que esses órgãos que têm profissionais de carreira muito sérios, elas não sejam aparelhadas para qualquer partido que seja. Olha, eu vou para o intervalo agora e na volta nós vamos continuar falando dessa pandemia, só que aí eu vou entrar em outra área, né? Eu vou falar aqui com o Adriano Leocádio, que é o secretário de Gestão da Prefeitura Municipal de Santos. E essa coisa do home office, como é que está girando isso hoje, não é? A eficiência na gestão, vamos falar sobre isso. Eu acho de uma importância muito grande. Inclusive, nós tivemos aqui ontem a presença do doutor Frederico e nós falamos do judiciário, que mesmo em pandemia aí, não é? A internet, veio a modernidade e já se incorporou ao dia a dia. Então, a gente vai voltar para falar da gestão pública. Volto já. Estamos começando, não, aqui só. Vocês não imaginam aqui o que acontece no intervalo. Então, um dia, vou pedir para a rapaziada aqui gravar e vamos ver o que dá para soltar, né? O que dá para ir para o ar. Mas vamos voltar aqui com o ponto de vista. E hoje, aproveitando aqui o Adriano Leocádio, que é o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, para a gente falar dessa modernidade, né? Da gestão de uma forma geral e agora na pandemia. O que mudou, Adriano? O quanto mudou, né? O que e o quanto? A gente teve mudanças históricas, né, na questão da prestação de serviço, tanto na área privada, mas também na área pública, né? Quando nós iniciamos a pandemia lá em março, houve uma necessidade de esvaziamento dos locais, então nós fomos meio que todo mundo foi, saiam dos seus lugares, ficam na sua casa. Mas nós percebemos na gestão pública que uma série de serviços não poderiam parar. Algumas áreas específicas, como saúde, assistência social, jamais pararam, continuaram trabalhando. Mas alguns outros tipos de serviços considerados não essenciais, nós conseguimos realocar essas pessoas para que um grande grupo trabalhassem de casa, o que a gente chama de home office, né? Na iniciativa privada. Nós implementamos isso dentro da prefeitura para que os processos administrativos eles continuassem a continuar, né? Eles não parassem de existir. Então, nós criamos esse processo de home office. Hoje, a gente tem em torno de 20% dos nossos servidores que ainda estão em home office. Quem são essas pessoas que estão em home office hoje? São pessoas que fazem parte de algum grupo de risco e que não podem, de alguma forma, se expor. Sejam idosos, a gente ainda tem servidor público acima de 60 anos de idade, grávidas, lactantes. Então, são pessoas que nós devemos evitar o contato e grande aglomeração. Então, nós criamos, então, um sistema de controle de produtividade dessas pessoas. Então, dentro da Secretaria de Gestão, que é a secretaria que eu chefio, se a pessoa estiver em home office, nós temos um acompanhamento full-time do trabalho dessa pessoa em casa, porque nós estamos falando de dinheiro público, então a gente precisa controlar esse serviço que é prestado pelo nosso servidor público. Então, mesmo a pessoa em casa, continua trabalhando. Só para interromper aqui, para as pessoas entenderem, você tem noção, você tem um acompanhamento se ele está naquele momento trabalhando, qual horário que ele entra, qual horário que ele sai, tudo isso? Sim. Inclusive, a gente, dentro da secretaria, a gente fez com que o ponto fosse atestado no local de trabalho, através da própria produtividade. Não é só ficar na frente do computador, né? É também através da produtividade. Isso só foi possível, Altair, porque a Prefeitura de Santos, lá em 2015, nós investimos nos processos digitais. Então, a digitalização dos processos. Então, hoje, 80% dos nossos processos foram mais de 290 mil procedimentos que foram feitos de forma digital. Então, isso permite que o meu funcionário esteja na casa dele, ou eu mesmo, que eu tive suspeita de Covid, fiquei 10 dias em casa, eu despachava os meus processos, todo o meu serviço da minha casa, no meu computador. Isso só foi possível porque nós investimos em tecnologia. Se não tivéssemos investido no momento correto, hoje isso seria praticamente impossível. Agora, você acha que quando terminar a pandemia, acabou a pandemia, já veio a vacina, graças a Deus, está tudo certo,
Essa tendência continua no mesmo número, diminui ou aumenta? O que você vê daqui para frente? Eu acho que continua. Eu acho que tanto na iniciativa privada quanto no setor público, alguns órgãos públicos, a própria Prefeitura de São Paulo, como você disse agora há pouco, ela já regulamentou isso. Então, os órgãos públicos estão regulamentando esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho ele tem condição de aumentar a produtividade de alguns serviços específicos, que não dependem do cidadão, ou seja, são serviços feitos que a gente chama de atividade meio. Então, nós podemos aumentar a produtividade e reduzir o custo operacional daquele serviço, porque nós reduzimos consumo de água, consumo de energia elétrica, gasto de telefonia. Então, são gastos indiretos que o home office permite com que a gente possa realizar as nossas tarefas dentro do setor público de uma maneira efetiva e reduzindo os gastos e melhorando a produtividade. Pois não, irmão. Olha, eu entendo o seguinte, o processo, isso no tocante ao Poder Judiciário, advocacia, agora a minha fala. O Tribunal de Justiça já digitalizou os processos, pelo menos os novos. Nós temos alguns processos físicos, ainda mais antigos, que estão todos eles sendo digitalizados. Segundo o doutor Armando, o doutor Frederico, ontem 80 mil. 80 mil. 80 mil, é isso? Pouquíssimo. 80 mil ou 8 milhões? Não, 8 milhões não. 80 mil. Que faltam, né? 80 mil, 80 mil. Os mais antigos, e está no estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo. 8 milhões eu ia matar todo mundo. Não, são processos mais antigos, né? São processos grandes, estão sendo digitalizados e serão todos digitalizados. Mas isso facilita muito a vida do profissional, do juiz, do advogado, do promotor, do serventuário, que pode consultar e trabalhar naquele processo a hora e o local em que ele estiver, desde que ele tenha um PC e tenha ali a conexão via internet. Em qualquer lugar do mundo ele pode fazer isso. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Processo digital ele pode fazer. Agora, o legado que ficará da pandemia, que, sabe, mesmo das coisas ruins nós devemos tirar algo bom, né? Exatamente. Pelo menos é o meu entendimento. As audiências, principalmente as do crime, as presenciais, imaginem só um preso recolhido na cadeia do interior de São Paulo, não importa qual, né? Porto Epitácio, Presidente Epitácio, a região de Presidente Prudente. Você trazer o preso, Adriano, de lá para cá, para ser ouvido em uma das varas criminais de Santos, no Guarujá. 700 quilômetros quase, né? Mas não é o quilômetro, é o custo. Não, eu sei. O custo, imagine o custo disso. Escolta, policiais que deixam de ficar nas ruas para fazer a escolta daquele ou daqueles presos. Combustível, pneu, viatura, os próprios funcionários da SAP transportando risco de sofrer acidente. Sim. Volta e meia acontece. A volta e meia acontece. Então, vamos entender o seguinte. O custo disso será e foi reduzido. As audiências estão acontecendo? Estão acontecendo. Está tudo 100%? Ainda não. Porque nós estamos em fase de teste. Os próprios magistrados, né? Os próprios serventuários, alguns. Ontem mesmo eu fiz uma audiência virtual, amanhã farei outra. Fluiu bem, tudo certo. Lógico, existem ali algumas mancadas que acontecem, alguém deveria fechar o microfone, não fecha, fala alguma coisa que não deveria ter dito. Isso acontece e vai continuar acontecendo, até que as pessoas fiquem atentas a essa nova modalidade, esse modal. Muito bem, mas eu entendo que facilitou muito, vai facilitar e é algo que veio para ficar. Por quê? Porque nós transportarmos alguém quilômetros e quilômetros e quilômetros, sendo que nós podemos fazer via teleconferência, instantâneo. Então, eu entendo que o processo digital já começou, já tem um bom tempo aqui no estado de São Paulo. Os inquéritos policiais também nas delegacias da nossa região já são digitais há muito tempo. Foi a região pioneira no estado de São Paulo e isso depois verte para o Poder Judiciário. Então, entendo que da pandemia vamos tirar alguma coisa, que são essas audiências virtuais. Essas audiências não significa o julgamento, não é o julgamento. São audiências que antecedem julgamentos, né? Não, mas algumas delas, em audiências de instrução, debate e julgamento, o juiz pode julgar na hora. E o fito da lei, o mote da lei é exatamente esse. Antigamente as audiências... Não, aquele julgamento que eu estou dizendo, aquele julgamento jurado, como júri, entendeu? Porque aí é outra coisa. Júri não. Aí é outra coisa. Aí é uma outra conversa. É outra conversa. Que eu, esse ano aqui, teria vários júris, né? Iriam acontecer vários júris, todos eles foram cancelados. Por que não o júri? Por que nós não podemos englobar o júri? Porque, em primeiro lugar, os 7 jurados
precisam ficar incomunicáveis. Como é que vai fazer? Como é que você vai manter a incomunicabilidade de alguém que tem casa. um telefone celular em casa, né? Então, não dá, seria totalmente Absurdo. nulo. Então, passando a pandemia, o júri, aí sim nós Aí é outra coisa. vamos fazer. Mas as audiências normais do cível, do crime, do trabalhista, por que não as audiências virtuais? Ô Adriano, eu queria falar aqui da eficiência na gestão, não é? E de uma forma geral, aqui você falou da digitalização dos processos, tem a participação direta nos resultados do PDR. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Isso. Ó, A importância disso. É importante. O poder público, cada vez mais, ele precisa promover ações que elas geram eficiência, redução de custo, né, automaticamente, e aumento da produtividade. É o próprio processo digital, para você ter uma ideia, nós economizamos com esse procedimento mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos. Nós estamos falando de mais de 29 milhões de folhas que foram evitadas a sua impressão. É muita folha, hein? Nós estamos falando de uma questão, são 290 mil processos que deixaram de circular de forma em papel. Estou falando de gente que transita com documento, de que imprime documento, tem uma questão ambiental. Tudo isso, o novo gestor público, a gente está vivendo um momento eleitoral importante na história do nosso país, o gestor público que não tiver essa visão de produtividade, cuidado com o meio ambiente, redução de custo, ele não vai conseguir administrar, porque nós estamos vivendo um momento econômico muito sério. Então, dentro da Prefeitura de Santos, todas as ações da Secretaria de Gestão, sejam elas relacionadas a compras em escala, sejam elas relacionadas à implementação de novas tecnologias, todas elas sempre visando a redução do custo, o aumento da eficiência e a consequente melhora na prestação do serviço público. Porque são instrumentos que estão por trás do atendimento à saúde, do atendimento na assistência, do atendimento na educação. Nós implementamos agora, por exemplo, as aulas virtuais para os nossos alunos da rede pública, a possibilidade dos professores terem reuniões pedagógicas de forma virtual. Então, são coisas que a pandemia permitiu com que nós debruçássemos e também estivéssemos preparados para que isso pudesse acontecer agora e, com toda certeza, vai ficar para a história da cidade, e é a cidade de Santos, no nosso caso, que vai ganhar com esses incrementos tecnológicos. Essa eficiência toda, além da rapidez, além de gerar, de ser muito mais rápido, né? Ela também traz uma economia muito grande, como você colocou, que só nessas folhas aí de... Quantos milhões? 29 milhões de folhas. Taíra, mas não só isso. Não. Vamos pensar nos deslocamentos. Também, tudo. Santos ainda é uma cidade assim tranquila com relação a isso, mas nós sabemos que existem funcionários que moram em São Vicente, em Praia Grande e trabalham em Santos e vice-versa. Mas imaginem na cidade de São Paulo, em que uma pessoa para chegar no seu local de trabalho leva 45, 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar no seu posto de trabalho. São 4 horas do dia em que ele poderá ficar com a sua família, fazer algum esporte, fazer algo ali, estudar, alguma coisa que essas 4 horas seriam subtraídas do seu dia. Afora isso, o custo, porque lógico, quando nós trabalhamos ali em comunidade, sempre tem aquele negocinho, vou fumar um cigarrinho para os fumantes, vou tomar um café, papinho ali do final de semana, como foi. Em home office, você, de certa forma, você é cobrado pela administração. Alguém está cobrando, olha, eu quero que você trabalhe em 10 processos por dia. Exatamente. Né? Não importa o que você fará, eu quero que você fique conectado, a hora que eu te chamar eu quero falar consigo, para tirar uma dúvida. Então o sujeito sabe que aquele momento é de trabalho, mas ele já economizou o tempo, o dinheiro, né, de sair de casa e preparar-se, pegar metrô, pegar ônibus, etc. Então, essa economia, não muito só grande. Do financeiro, como o nosso gestor aqui disse, mas a economia do funcionário. Qualidade de vida, além da qualidade de vida. Qualidade de vida. Você falou aí de 45 minutos, o cara que mora em São Paulo, ele mora dentro do emprego, né? 45, normalmente o cara anda 2 horas, 3 horas. Exatamente. Não é? São Paulo, tem gente, falando de um servidor mais, né? Às vezes ele chega a pegar 3 conduções para chegar no emprego. Sim. Mais simples. Sim. É difícil, gente, é coisa complicada. Se veio para ficar. Ô, Santana, alguma coisa? O Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui, ele diz que a tecnologia vai ajudar na agilização de processos. Sim. E eu até vou dar um testemunho pessoal aqui, no Jornal da Hora, inclusive o Armando já participou.
no Jornal da Hora, a gente tinha o plano de implementar a Orla TV no segundo semestre de 2020 agora, né? Mas seria no nosso estúdio, na nossa sede, as entrevistas seriam realmente transmitidas ao vivo pela internet, mas seria no nosso estúdio e as entrevistas presenciais. Por conta da pandemia, nós antecipamos esse processo todo, começamos a fazer as entrevistas já em março, pela internet. E é uma novidade que veio para ficar, né? Tanto os entrevistados, já fica até mais fácil você agendar uma entrevista, que o entrevistado não precisa se deslocar até a sede do jornal, quanto até para a pessoa que vai acompanhar, ela pode acompanhar ou ao vivo ali, ou então depois que a entrevista é concluída, ela fica armazenada, fica gravada na internet ali, e a pessoa tem essa comodidade de acompanhar no momento que ela bem entender. Ontem nós fizemos uma audiência, até você agora citou o doutor Elias Jacó, a quem também cumprimento, mando um grande abraço. Fiz uma audiência com ele ontem, com o doutor Elias Jacó, ele estava também na sala virtual lá do Tribunal de Justiça, e a testemunha que nós ouvimos, olha que interessante, uma testemunha relacionada ao processo, ele trabalha e ele foi ouvido pela juíza no celular dele, em trânsito. Sim. Então, olha que coisa interessantíssima. Maluca, né? Não é, Fala assim, olha, se fosse uma audiência presencial, ele precisaria parar o que ele estava fazendo, dirigir-se até o fórum, ficaria ali esperando. Perdi o dia. Digo perder o dia, mas alguns momentos do seu dia para que fosse feita a justiça. E, de fato, a testemunha é importantíssima, os olhos do juiz. E o sujeito ligou ali o celular, o aparelho móvel dele, entrou em contato, todos nós estávamos vendo, as perguntas eram e nós não sabíamos onde ele estava, também não interessava. Interessava é que a testemunha mostrou ali o seu documento para provar que ele era ele realmente e o seu depoimento foi colhido e com total validade. Olha que coisa interessante que veio para ficar. A modernidade é tão grande, eu vou dar um exemplo aqui, fala de televisão, do rádio e televisão. Na TV, quem acompanha aí a Band News, a Globo News, qualquer canal de notícias, sabe que tem os comentaristas, né, que participam dos programas ao vivo. Nessa pandemia, todos eles estão participando de casa, todos eles, até aqueles que não têm já mais de 60 anos, para não estão ficando em casa. Então você vê o pessoal entrando num quadrinho lá todo. E agora, uma coisa que era difícil, que o pessoal, não é a imagem não é muito boa, o som não é muito bom, está perfeito agora. Exatamente. Chegamos à perfeição, né? Eu tenho um amigo que faz a Rádio Bandeirantes, em São Paulo, né? E ele tem 60 anos, ele é do grupo de risco, ele tem um pouco mais de 60 anos. E ele mora em Uberaba, em Minas Gerais. É o Zaidan? O Zaidan. E ele faz o programa da Rádio Bandeirantes de São Paulo, um apresentador no estúdio e ele no estúdio da casa dele, que não é nem estúdio, é um estúdio hoje muito rápido. Então ele faz de Minas. Isso veio com a pandemia. Antes a pessoa, não fica bom, hoje é tudo igual, hoje é TV, rádio. Quer dizer, às vezes a gente é obrigado a correr com a coisa, que nessa pandemia pegou todo mundo calça curta na administração pública, como pegou em todo mundo em rádio, televisão, em qualquer coisa, né? Nos hospitais, no comércio, e as pessoas tiveram que se adequar a isso, não é, Olebade? Eu consegui, hoje, eu participei de um congresso de uma rede de cidades digitais, hoje. Nesse congresso eu participei juntamente com secretários e prefeitos do Brasil todo para a gente falar sobre tecnologia no Se setor fosse presencial, público. você não poderia ir, né? Talvez não pudesse ir, né? Ou eu teria 2 dias de deslocamento, você dorme em hotel, você pega avião, gasto, você tem um gasto público. Um gasto com recurso público. E nós permitiu com que nós trocássemos experiência. Eu escutei o que o secretário está fazendo em Caraguatatuba, o que está se fazendo em Curitiba, o que está se fazendo em Manaus. Esses secretários nós conversamos, trocamos experiências, enriqueceu. Então a tecnologia veio para isso e nós temos que utilizar dela de uma maneira mais inteligente possível. É isso que eu penso. O que eu não quero dizer aqui é que ficou melhor, ficou mais gostoso, ficou romântico, tudo. Não, eu ainda gosto da coisa presencial. Sim. Eu ainda gosto de estar presente. Quando fica muito digital, eu fico meio que frio a coisa. Mas parte das coisas terão que ser assim. A gente tem que acompanhar o crescimento da humanidade, a mudança, né? Da humanidade. As coisas mudam e mudam rapidamente. Temos que acompanhar. Então, muita coisa veio para ficar e para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos facilitar a vida do dia a dia. Sim, é até interessante isso, falar sobre esse assunto de novidades que possivelmente ficarão ad eterno. O ensino, não para os pequenos, para os jovens,
aí eu tenho ali as minhas dúvidas porque as crianças precisam se socializar. Né? Nesse momento não há uma outra forma, mas crianças, jovens precisam dessa socialização entre eles. Mas para os adultos que estão fazendo graduação, faculdade, eu também sou professor em uma faculdade aqui na cidade de Santos, e os próprios alunos estão gostando desse sistema que nós lecionamos. E alguns moram em Praia Grande, em São Vicente, Bertioga, Cubatão, outros em Santos, e evitam agora o deslocamento. Saindo de casa, aquele horário para estar ali na faculdade às 19h30 e aqueles que estudam no período matutino às 8 horas da manhã. Deslocamento sempre complicado. Então, alguns alunos já estão falando, professor, será que vai até o final do ano e tal? Irá até o final do ano, creio que sim. Agora, outra coisa que nós vamos pensar, e de uma forma muito séria, nós não, todos, as empresas, o poder público são os espaços. São os espaços. Nós não carecemos de prédios tão enormes, tantos andares, sendo que os funcionários vão trabalhar, não todos, mas uma grande quantidade desses vão permanecer em suas casas em home office. Então, aquelas construções nababescas... Faraônicas, né? Isso não carece mais. Né? Essas locações que são feitas de prédios inteiros... Mirabolantes. Vamos repensar isso, porque não carece mais. O funcionário está produzindo em sua casa. Todos estão gostando? Não, nem todos. Alguns estão tendo ali... Mas isso vai se adequar, né? Seus problemas, porque tem o filho pequeno que não está indo para a aula, mas quando as aulas voltarem, isso vai melhorar. Agora, a economia que o Estado fará, a administração municipal, o Estado e a União, em locações, é muito grande. Vou para o intervalo e voltamos já com o Ponto de Vista nesta terça-feira. Bem, de volta com o Ponto de Vista nesta terça-feira, tarde gostosa de terça-feira, 29 de setembro. Só para dar uma notícia aqui, não muito boa, mas faço todos os dias... hoje nós chegamos ao número de 142.161 mortes pelo Brasil e mais de 4.748.000, né, contaminados. O mundo passa de 1 milhão de mortos. Absurdo. 1 milhão de mortos pelo Covid. E tem gente fazendo festa clandestina. Mas a Prefeitura de Santos multou aí o organizador dessa festa clandestina aqui do Canal 3, né, imediações do Canal 3, em R$2.000. Mano, é por aí a coisa, né? Nós estamos numa contingência, todo mundo tomando cuidado, usando máscara. Álcool, né? As crianças não indo para a escola. E o camarada, que eu nem sei quem é, fazer uma festa, não dá, né? E mais o comerciante que autoriza, não sei se é um espaço para isso, não fui buscar essa informação, mas é muito triste, né? Nós sabemos que toda a coletividade está tomando cuidado, o poder público, todos nós, né? Cheio de cautelas, álcool em gel, não põe a mão aqui, não põe a mão ali, não fala próximo, não toca, e o camarada quer fazer uma festa. Não dá. Mas é o que nós observamos, né? Que nós observamos por aí, não só esse episódio, outros episódios. No final de semana aconteceu um casamento em São Paulo, né? O sujeito, o dono lá de um espaço fazendo um casamento, não sei se foi em São Paulo ou foi no Rio, agora não tenho certeza. Tinha até orquestra. Aí bacana, não dá, né, gente? Aí bacana. Não dá. Vamos tomar cuidado, vamos aguardar um pouquinho, né? Os condomínios também, salão de festas, vamos aguardar. Não é o momento de nós reabrirmos os salões de festa dos prédios, frequentarmos local fechado, aglomerado. Espera um pouquinho, vamos esperar um pouco. Olha, Adriano, qual que notícia triste? Os negros, olha aqui que eu vejo aqui, são os mais atingidos pelo analfabetismo no Brasil, né? Mais internados por doenças relacionadas ao saneamento básico, inadequado, né? E tem menor acesso de energia elétrica no país. Esse estudo aqui, pela plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, lançado hoje. A gente continua com essa diferença, né? Com essa deficiência, né? Com essa dívida. Existe realmente. O Atlas do Desenvolvimento, ele vem reiterando em todas as suas pesquisas que ele apresenta a questão do racismo estruturante que existe dentro do nosso país, né? É o racismo que impede os negros, de maneira bem particular, os negros e os pardos, de ascenderem nas carreiras públicas, né? É muito difícil, então você tem, consequentemente, resultados sociais muito desfavoráveis para os negros e os pardos. Tem uma outra também, acho que uma outra notícia, mas que caminha por um outro lado, que foi a proprietária do Magazine Luiza,
que fez, eu achei uma notícia muito, muito positiva, onde ela permitiu que os seus trainees, né, fossem pardos e negros. Ela criou uma cota social dentro da empresa dela. Se você me permite, e ela foi criticada, teve gente que entrou aí, queria entrar com um processo contra a proprietária, lá, a acionista maior. Como é o nome dela? Luísa. A Luísa Trajano. Trajano. A Luísa Trajano, de que ela estava sendo racista. Não, então, gente, pera um pouco. Eu sei que, né, às vezes eu defendo também, olha, gente, mas, gente, a gente tem uma dívida, né, Leonardo? Sim, sim. A diferença é muito grande ainda, né? A diferença é muito grande e qualquer pessoa que fala o contrário, normalmente ela fala sem nenhuma base histórica, científica, social, ou simplesmente por um ponto de vista particular. Porque quando você estuda a história econômica, a formação econômica do Brasil, o tripé da formação econômica do nosso país, né, a monocultura, o escravagismo, e você vai perceber que a história escravocrata do Brasil, o Brasil tinha escravo até 1888. Aliás, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Exatamente. Nós temos essa marca. Walter, quando essa notícia foi veiculada, eu ouvi muita gente falando assim, mas e se fosse o contrário? Na prática, já é o contrário, né? Tanto é que quem me acompanha no Facebook viu que na segunda-feira passada eu compartilhei 11 fotos dos 11 programas de trainees mais concorridos do Brasil. Grandes empresas do setor financeiro, multinacionais e assim por diante. Altair, fotos com 20, 30, 50 jovens trainees. Sabe quantos jovens tinha negros em cada foto? Muito pouco. Nenhum. Então, quer dizer, isso aí prova definitivamente de que esse racismo estrutural que nós estamos falando aqui persiste há muito tempo. Outra coisa que eu queria destacar também, tem um livro muito interessante que eu recomendo muito a leitura, chama-se Brasil, uma biografia, que é da Lilia Moritz e da Sônia, eu esqueci o sobrenome dela. Elas fazem um retrospecto histórico do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, né, baseado em documentos. E tem uma passagem muito interessante que desmonta esse argumento de que no Brasil existe uma questão relacionada à questão social apenas, e não está vinculada diretamente à questão racial. Então ela faz comparação no final do século XIX, assim que foi abolida a escravatura, coincidiu também de começar os primeiros ciclos migratórios de italianos para o Brasil, né? A Itália sofreu uma crise muito forte, então houve um fluxo de migração muito forte de italianos para o Brasil. E os italianos aqui também não tiveram vida fácil, não. Eles eram submetidos a situações análogas ao escravo, quando não escravidão pura e simplesmente. Só que qual foi a diferença daí? Os italianos fugiam das fazendas. Os negros também tentavam fugir. Mas qual que é a diferença? A cor, né? A cor. É fácil. Então, isso aí ajuda a explicar por que nós temos essa desigualdade baseada na questão racial. Pois não, Armando, fica à vontade. Há um livro muito bacana também, do Laurentino Gomes, chamado Escravidão. É um livro que, por coincidência, eu comecei agora a leitura, estou gostando muito. Digo aí ao telespectador que tiver condição, um livro, aliás, tudo que o Laurentino Gomes fez até hoje, escreve muito bem, de uma forma muito clara, muito objetiva, escreveu 1808, então 1888. Então, Laurentino Gomes, Escravidão. E falando sobre o ano de 1888, que nós falamos, olha, foi o ano que acabou, não é que acabou, determinaram que acabasse, outros governos de outros países, ok? Porque aqui no Brasil não ia acabar, não. Tudo mentira isso, quem vai buscar a história profundamente, né? Como aquela frase, né? Isso é para inglês ver, né? Então, vão buscar a etimologia dessa frase, por que se dizia isso, né? Para o inglês ver. Vá buscar, vocês vão entender que tudo isso, em 1888, nós fomos obrigados a acabar, porque não era a vontade do nosso governo terminar, não, e de fato foi talvez o último. Foi o último. Eu acho que foi o último, né? Eu acho que foi o último país no mundo
abolir a escravidão, né? Mas porque fomos pressionados Não, por pressionados. outros organismos. E outra, também tem aquela coisa de, olha, a partir de hoje você é livre. Livre pra quê? Pra ir aonde? Fazer o quê? Formar favela. Pra fazer o quê? Daí nasceram as Comer o quê? favelas no Rio de Janeiro, lá em 1888, porque o negro saía das fazendas, não tinha pra onde ir, era visto como um bandido, né? Então, o que ele fazia? Ele ia pro morro e ali começaram as favelas, que hoje são verdadeiras cidades no Rio de Janeiro. E tem uma informação adicional. Os negros foram entregues à própria sorte e os ex-donos de escravos foram indenizados. Ainda foram. Ainda foram indenizados. Tem essa pérola, né, da história brasileira. Exatamente. Da história brasileira. Olha, gente, quando a gente fala assim, vocês já notaram assim, o Brasil é um país de paz, de amor, bonzinho. Vejam a Guerra do Paraguai, lembra? Exatamente. Foi um extermínio, gente. Não é tão bonzinho assim também, não. E olha, tem uma coisa, eu, conversando com a minha filha, né, outro dia, perguntei para ela, a gente começou a falar dessa coisa de brancos, de cota, tal. Eu falei, quantos alunos tem lá na sua turma, na faculdade de medicina? Ela falou, nenhum, pai. Na minha turma, nenhum. Nenhum. Eu falei, e na faculdade toda? Ela falou, acho que tem 2. Exatamente. 2 alunos. Na faculdade de medicina, na turma dela, nenhum. E a turma dela é de 100 alunos. 100, né? É uma turma. 100 e pouco, 120, eu acho. 100, não 100 alunos. Gente, então a gente está muito longe da igualdade. Muito longe. Muito longe da igualdade. Ô, Altair, o que eu sonho, de fato, que eu acho que, que deve ser essa busca de nós podermos enxergar os negros, os pardos, em lugares de destaque. Você ir num consultório médico, você tem cargos importantes na administração pública, né? Eu sou negro, filho de meus pais, eu tenho uma origem humilde, eu vim da área continental de São Vicente, onde eu fui criado lá, e minha mãe manicure, meu pai estivador, e tudo o que eu passei para hoje estar como secretário de gestão, eu tenho certeza que outras pessoas que não tivessem a tonalidade da minha cor não teria esse impacto muito grande. Mas eu fico muito triste quando eu olho para os meus pares e eu não vejo muitos negros do meu lado. Não vejo muitos negros do meu lado. Então eu quero que a minha filha, com o meu filho, que os meus descendentes, que os nossos filhos, os nossos netos, eles possam se enxergar o país de fato que nós somos. Um país onde a miscigenação, onde nós somos pessoas iguais, independente da nossa cor de pele. Mas nós precisamos, sim, restaurar essas heranças que não são heranças benditas para o nosso país. Olha, eu vejo uma diferença muito grande, às vezes eu fico me perguntando, e eu não consigo entender, talvez o meu QI também não é tão grande assim, mas vejam, nos Estados Unidos, quando você tem aí essa briga, né, racial, você tem 13% da população americana negra. Cerca de 13%, um pouco menos, talvez um 12%, eu não tenho o número correto aqui, mas chega a quase 13%. No Brasil, a população negra é maior do que a branca. Exatamente. É mais que 50%. Então você entende que lá é minoria, né? E aí aquela briga toda, não se justifica, lógico, não estou justificando nada aqui. Mas aqui no Brasil é o contrário, aqui a maioria da população é pardo ou negro. Os brancos são em minoria aqui. E fica esse absurdo. A única coisa que eu faria, um adendo aí às cotas, seria que as cotas deveriam ser para pobres, de uma forma geral, né? De todos eles, até o branco, todos eles, né? Não só para um negro, mas a família. Mas você não pode acabar com cota, que nós não temos essa igualdade hoje para brancos e negros no país. Não tem como. Né? Você falou dos Estados Unidos, um país extremamente racista, né? Extremamente racista. Se aqui nós falamos que não é, mas sim, é um país racista, o Brasil é um país, ainda é lamentavelmente um país racista, mas se vocês querem ver racismo, Estados Unidos. Não, aí sim, vocês vão ver o que é racismo. Mas aí você tem 13%. Não precisa nem falar, tivemos um fato agora há pouco tempo. Um em cima do outro. Atrás do outro. Um atrás do outro. Foram 3 fatos aí de mortes americanas, né? Até começou os anos com essa mulher aí, o nome dela, como era? Luísa Trajano. Oi? Não, nos Estados Unidos, aquela morte daquela... E foram 3 mortes seguidas, né? E por isso esse... Mas os Estados Unidos, o que eu quis dizer é que lá tem 13%, né? Então, ficam esmagados, realmente. Aqui no Brasil, a maioria é de raça negra. É a maioria. E aí tem essa coisa... Nos anos 60, nos Estados Unidos, existia até divisão de banheiro.
né? Banheiro para Calçada, os negros e calçada, banheiro para os brancos. não é? É uma coisa, não dá para entender Restaurante. isso, não dá para entender. E, então, cuidado, né? Fala assim, Eu não os gosto Estados Unidos, algumas coisas, eles estão muito à nossa frente, estão mesmo. Eu não né? gosto muito de falar de raça, não. Mas- Eu acho que raça é humana, né? A raça é humana. A cor, aí a gente fala de cor. E hoje tem essa diferença. Eu juro, tem hora que eu não sei se eu falo negro ou falo cor preta. Eu não sei, fico meio perdido, porque essa coisa do politicamente correto, exatamente, eu ando meio por fora. Falei umas besteiras esse dia aqui, né? Eu não sei mais o que eu falei, mas eu falei um negócio que não se usa mais. E nisso eu vi uma declaração da Glória Maria ontem, acho que foi ontem que ela fez um post, né? E ela dizendo que é muito mimimi também, mas no fundo, na realidade, né? No tratamento, ela quis dizer, no tratamento, mas no fundo, na realidade, o Brasil é preconceituoso, sim, infelizmente. É sim. Não é? Colocar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu sei que é um assunto que é muito delicado, um assunto que a gente não gostaria de falar, que é um absurdo falar desse assunto, mas é um assunto do dia a dia, todo dia tem problema Eu com queria- Para finalizar, o próprio Pelé sofreu racismo. Exatamente, né? O exatamente. maior jogador de futebol do mundo sofreu racismo. Exatamente. Uma coisa boa é que nas últimas pesquisas a PNAD, né, Pesquisa Nacional Domiciliar do IBGE, tem demonstrado que mais pessoas estão se autodeclarando pretos e ou pardos. pardos. Isso é um número interessante. Das pessoas começarem a se enxergar, a se perceber, coisa que não é muito comum no nosso país, diferentemente nos Estados Unidos, por exemplo. Pois não, Marcos? Eu acho que nós temos que debater esse assunto com profundidade, com seriedade, e evitar preconceitos e imaginar que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse, o mundo cor-de-rosa. E ficar atento também à atuação de figuras tristes como o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que para ele que é negro, Então, esse não dá para entender, né? O que diz time o ele joga, o movimento que ele faz na vida, negro né? ele acha que é uma escória, veja só. Então, mas aí eu acho que já tem problema mental. Aí acho que o rapaz tem um problema mental. Porque não é possível, né? Não é possível. Eu já vi algumas declarações dele, algumas coisas que ele escreve que eu achei que ele não bate bem, não é? Porque não é possível se chegar a uma declaração dessa de O que há é uma confusão política da questão do racismo, como se o racismo, como a defesa, a luta contra o racismo fosse atrelado, por exemplo, a movimentos de esquerda, que historicamente tem uma maior representatividade. Mas não significa que a pessoa que luta contra o racismo é de esquerda ou é de direita. Questões políticas completamente separadas de questões de luta, de etnia, de luta, inclusive sociais, econômicas. O que eu vejo também é que esse assunto, às vezes, ele é um assunto meio que proibido, né? É um assunto também que as pessoas têm muito medo de falar, pisam em ovos para falar, em casca de ovos para falar sobre esse assunto, quando na realidade teria que ser discutido com profundidade, como colocou o Marcos aqui, com profundidade e com respeito, né? Exatamente. Para que isso fosse dissipado. É como discutir educação sexual, é como discutir a vida, né? E outra coisa, quem construiu o nosso país foi o negro, né? O negro, com certeza. Quem construiu ali as estradas de ferro, o serviço pesado. Quem construiu foi o negro. Sobrou para ele. Não foi o loiro de olho claro, foi o negro, né? Adriano Leocádio, secretário de Gestão, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes aqui, viu, Adriano? Tá bom? Agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Agradeço ao Altair, agradeço aos colegas de mesa. É sempre bom estar aqui no Ponto de Vista e poder a gente discutir de assuntos tão importantes, né? O espaço é pequeno, mas pelo menos o telespectador pode se aprofundar, pesquisar, estudar, vai na internet para tentar conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Armando de Mato Júnior, obrigado mais uma vez, meu Muito querido. obrigado, prazer estar aqui com vocês. Santana, até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Você, muito obrigado, um grande abraço. Amanhã a gente volta às 13h30 aqui no Ponto de Vista. Até lá.